Glória a Deus, amém? Glória a Jesus Cristo. O tema de hoje é hipocrisia. Glória a Deus Santo, aleluia. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, amém? Aleluia, Senhor. Vamos fazer um estudo hoje, estudo bíblico mais centralizado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A palavra do Senhor diz: Jesus fala contra a hipocrisia, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelava uns nos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falaste no ouvido, no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceites, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei-vos do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aleluia, Senhor. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vós conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo os que vos convenha falar. Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. Vamos levantar a nossa espada para o céu e estar orando ao Senhor Jesus. Deus Santo, poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez reunidos na Tua santa e gloriosa presença, ó Pai, como um corpo de Cristo, ó Deus. Aqui estamos, ó Pai, para receber a Tua direção santa, Pai. Aqui estamos, ó Deus, para aprender mais de Ti, ó Pai. Pai Santo, que o Senhor possa nos conduzir neste culto esta noite, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, nos ensinar, nos fortalecer, nos orientar, nos guiar, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, nos abençoar, nos livrar do mal e do perigo, ó Deus. Só de nós estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, na Tua presença é um privilégio, Deus. Que o Senhor possa, Pai, acompanhar aonde nós estiver, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, encher o nosso vaso, ó Pai, com óleo fresco, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, nos encher da tua unção, do teu poder, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, nos encher de sabedoria, conhecimento e entendimento da tua santa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se sentar, glória a Deus. Hipocrisia. O que a igreja entende sobre hipocrisia? Alguém arrisca falar? Está aberto. Glória a Deus. Irmão Cristiano, irmã Natália, irmã Maria, irmã Tailane, hipocrisia. Então, irmãos, hipocrisia simplesmente é a abreviação de falsidade. Glória a Deus. Hipocrisia nada mais é do que uma pessoa falsa, do que aquela pessoa
ela ter duas identidades. Isso é sim ser uma pessoa hipócrita. Vamos citar um exemplo de hipocrisia, a nossa boca. Amém? Aqui dentro da igreja, ela serve para quê? Para orar, para louvar, para ler a palavra de Deus. E lá fora, será que ela tem a mesma utilidade que tem aqui dentro da igreja? Ou ela é para outros fins? Glória a Deus. A partir do momento que eu uso a minha boca aqui dentro da igreja para louvar a Deus, para glorificar ao Senhor, para ler a palavra, e lá fora eu uso para xingar, para ofender o meu próximo, simplesmente eu estou sendo uma pessoa hipócrita. Glória a Deus. Estou sendo uma pessoa que está tendo uma dupla identidade. Amém? Sabemos que somos falhos, estamos sujeitos a pecar. Glória a Deus. Mas existe dois tipos de pecado: o inconscientemente e o pecado premeditado. Glória a Deus. O inconsciente é quando você está ali, você se ira e você fala algo que não agradou a Deus. Esse foi um pecado inocentemente. Você não viu, você foi ali, falou no impulso, você pecou. Vai ali, pede perdão para Deus. E um pecado premeditado é simplesmente aquele que eu sei que é errado, eu tenho ciência que é errado, glória a Deus, aleluia Jesus, e eu vou ali e faço. Glória a Deus. Um exemplo, um assassino. Vai que dá na mente dele, ele fala assim: não, eu vou matar aquela pessoa ali, e logo depois eu corro na igreja e peço perdão para Deus. Esse é um pecado premeditado. Ele sabe que é errado, porque se ele não soubesse que era errado, ele não iria pedir perdão para Deus, não é verdade? Então, o que está mais afetando a sociedade hoje em dia, infelizmente, é a hipocrisia. Hoje em dia está muito complicado, muito difícil viver nesse mundo de hipocrisia. Às vezes a pessoa chega ali na frente da irmã Maria, é uma coisa, por trás ela é um monstro de 7 cabeças. Hoje em dia está desse jeito. E antigamente não era diferente. Ali, os fariseus, como fala aqui a palavra de Deus, eles eram hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque eles falavam, ensinavam, mas não viviam o que eles falavam. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a partir do momento que eu prego e eu ensino e eu não vivo, simplesmente eu estou sendo um hipócrita. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Por que existe a resistência das pessoas para não ir à igreja? Simplesmente pelo fato da hipocrisia estar presente. Glória a Deus. Se nós não dar bom testemunho às pessoas, glória a Deus, aleluia Jesus, as possibilidades dela vir à igreja serão poucas. Porque nós que estamos na porta estreita, nós que estamos procurando a presença de Deus, que um dia quer morar no céu, somos vigiados 48 horas por dia. Nós somos mais cobrados, não sei se vocês já prestaram atenção, nós somos mais cobrados, somos mais exigidos, tudo para crente é mais do que os outros. Nós temos que ter uma certa vigilância, como o irmão Cristiano falou aqui, a irmã Maria, a todo momento temos que ter essa vigilância, porque se nós estamos em determinado local, ali está o olho de Deus sobre a nossa vida, vendo o que nós estamos fazendo. E não só o olho de Deus, também está ali o olho do povo. Às vezes nós estamos ali, pensamos que não estamos sendo observados, estamos sim. As pessoas observam a nossa conduta. Então, se não tiver uma boa conduta, ela dificilmente vai à igreja, porque ela vai imaginar, o inimigo vai botar na mente dela, você vai caçar o que lá? Há pessoas que estão na igreja é pior do que você, fica em casa, é muito melhor. Então o inimigo ele usa muito essa estratégia por causa da hipocrisia que está dominando dentro e fora da igreja. Hoje em dia há uma hipocrisia muito constante que eu observo também, que é muito frequente. Os pais e a mãe chegam no filho e falam: meu filho não pode mentir. Fala que não pode mentir. Mas às vezes está devendo um cobrador.
O cobrador chega lá, bate na porta. O pai e a mãe é o primeiro a falar: vai lá e fala que eu não estou aqui. É uma hipocrisia. Porque o que nós ensinamos, primeiramente, nós temos o quê? Que viver. Se nós não vivemos, para que ensinar? Não é verdade? Que o nosso sim seja sim, o que o não seja não, e o que passar é de procedência maligna. Então, quando nós ensinamos uma coisa, primeiramente, nós temos que procurar viver. Se nós não procurar viver, o que adiantará ensinar? Não é verdade? Então, hoje em dia, o mundo anda cercado de hipocrisia. E naquela época ali, a hipocrisia era muito constante, porque os fariseus pisavam nos povos, humilhavam ali, tudo mais, pregavam a verdade, mas porém não vivia. E isso se torna o quê? Uma tremenda hipocrisia. E aqui no 7 diz, no 7 não, ainda no 1. Acautelai-vos primeiramente do ferimento dos fariseus, que é o que? A hipocrisia, a falsidade, a dupla identidade, o falar e não viver. Glória a Deus, o ouvir e não praticar, se torna a hipocrisia. Mas aqui no 2 diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então não existe nada escondido perante os olhos de Deus, não existe nada oculto. Porque naquele grande dia vai ser cobrado toda boa obra e toda má obra, o que fez de bom, o que fez de mal, a todo momento é registrado, porque o dedo de Deus não para. Glória a Deus. E aqui no 8 diz: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Um ato muito simbólico da palavra de Deus é confessar o Senhor Jesus perante os homens, para que naquele grande dia sejamos reconhecidos por Deus, sejamos reconhecidos por Jesus e também sejamos reconhecidos pelos anjos, não é verdade? Como que nós vivemos em uma terra devassa, há várias formas de negar a Jesus. E quando fazemos isso, quando nós negamos Jesus, Glória a Deus. esperar que ninguém descubra que somos cristãos. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é evangelho e fica calado. Então, se nós não proclamar nossa fé, isso também é um ato de negar, na verdade. Está negando a Cristo Jesus, amém? Então, esperar que ninguém descubra que somos cristãos, decidimos não proclamar o que é correto. Isso é o mais difícil, decidir proclamar o que não é correto. Eu falo por experiência própria, porque tem vezes que a gente, para não magoar a pessoa, para não ofender, acaba que concordando com uma coisa que sabemos que é errado, mas nós vai lá e faz o quê? Concorda, não é verdade? E aqui está dizendo que decidir não proclamar o que é correto também afasta de Deus. O que é isso? É quando uma pessoa chega ali, um exemplo, chega na irmã Maria: ó, irmã, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Irmã Maria, na mente dela, ela tem ciência que aquilo é errado, que aquilo é contra a palavra de Deus, mas ela vai e fala: não, está certo. Glória a Deus. Eu creio que grande parte das pessoas é assim. Quando chega uma pessoa que a gente gosta, quando chega uma pessoa que a gente tem preceitos, a gente não quer desagradar aquela pessoa e vai e concorda. E isso é um perigo, porque às vezes nós estamos empurrando a alma daquela pessoa para o próprio inferno, não é verdade? Então, por mais que seja duro, por mais que seja constrangedor, que nós possamos sempre falar a verdade. Se tiver errado, fala: não, está errado, não é assim, não é bem assim. Vai com sabedoria, vai com amor, com mansidão, que Deus vai tocar naquela pessoa, não é verdade? Porque eu creio que muitas pessoas fazem isso hoje em dia no mundo em que vivemos. Às vezes ali, chega uma pessoa ali e fala:
Moço, eu quero fumar uma droga ali, fazer algo, quero tomar isso, será que é bom? A pessoa não vai, é bom, vai fundo. Então, a vida hoje é de incentivos. A vida em qual vivemos é incentivada. E ela é incentivada para o bem e ela também é incentivada para o mal. Então, decidir não proclamar o que é correto também afasta de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mantemos silêncio a respeito de nosso relacionamento com Deus. Isso também afasta de Deus, porque tem pessoas que nós não sabemos se está ligada em Deus, se está ligada nas coisas do Senhor. Isso é um perigo, porque o inimigo trabalha em cima de nos afastar da presença do Senhor. Ele trabalha em cima de matar a nossa fé. Ele trabalha em cima de tirar o nosso foco. Amém? Porque hoje em dia, no mundo em que vivemos, há muitas pessoas com a fé abalada. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos orienta a não ter uma fé como as ondas do mar, que vai para um lado, vai para o outro. O que significa isso? É aquela fé que quando uma pessoa chega e fala, você vai e recebe. Eu recebo. Quando pensa que não, será que é mesmo? Será que vai acontecer? Vem aquela dúvida, vem aquela coisa. É uma fé abalável. Uma fé inabalável é aquela que você declara e pronto, acabou e Deus faz a obra. Amém? Misturarmos com a sociedade, compartilhar costumes ímpios e profanos. O que significa isso? Misturar com a sociedade. Sobre a hipocrisia ainda aqui. Misturar com a sociedade não é ir na casa de uma pessoa ímpia, não é você andar com ímpio, não. Misturar com a sociedade é você praticar aquilo que ela pratica. A devassidão, a boca suja, na verdade, porque a pessoa quando ela é cristã, que ela serve a Deus, quando a pessoa solta um palavrão perto dela, a pessoa já espanta, porque não tem costume de ouvir aquelas coisas, amém? E nós, quando se associa a isso, certamente estamos nos afastando de Deus, porque a palavra diz que nós só devemos servir a um Senhor. E existe dois. Tem o inimigo e tem a Deus. Ou servimos a Deus, ou servimos ao inimigo. E esse trecho aqui é um trecho muito complicado, porque nós temos muitas pessoas ímpias, às vezes primo, às vezes irmão, às vezes até amigos mesmo, amém? E fica difícil até não conviver com essas pessoas, glória a Deus. Então, tem que ter sim um convívio, amém? Mas não deve ter a mistura. O que significa a mistura? É um exemplo aqui. O irmão Cristiano trabalha lá na fazenda lá. A partir do momento que nós saímos daqui, é uma guerra. Para mim é uma guerra. Não sei para o irmão Cristiano. Sai daqui é uma luta, porque quando cai naquele ônibus ali, é uma luta. É nome, tudo quanto é tipo de nome ali sai, qualquer coisa. Então é uma batalha muito grande. E existe uma dificuldade para mim e para cada um dos irmãos a não misturar com esse tipo de gente, porque às vezes a irmã Maria tá na casa dela, tá muito bom dela resistir. Eu tô em minha casa, também tá muito bom, lá na casa de vó é eu e vó. Mas a partir do momento que sai para fora existe uma dificuldade, porque se uma pessoa chega aqui em irmã Maria e vai conversar, ela tem que falar. Ela não vai ficar calada, não é verdade? Se a pessoa ficar calada, como é que fica? Então, existe muita dificuldade sobre esse não misturar, não falar, não fazer aquilo que as pessoas ímpias e profanas fazem, amém? Aceitarmos os valores não cristãos de nossa cultura. Em contrapartida, nós reconhecemos a Jesus. Então, tem pessoas que coisas passadas aceitam nos dias de hoje. Coisas que não convêm ao servo de Deus, as pessoas vão lá e traz para cá, na verdade? E lá no céu não entra
bagagem, amém? Então o que não é de Deus tem que ser arremessado para trás, mesmo que doa, mesmo que sofra, mas tem que ficar para trás, não é verdade? Porque eu creio que ninguém quer ir lá para o inferno e queimar 48 horas por dia, não é verdade? E nós temos que trabalhar em cima dessa palavra aqui, que me tocou muito, que é uma coisa muito interessante, que é o que vivemos hoje em dia, não é verdade? Que é a hipocrisia. E então aqui agora, viver uma vida moral e íntegra que honra a Cristo. Então aqui já vai nos achegar para perto de quem? De Deus. Viver uma vida moral e íntegra, viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de obediência, uma vida de procurar agradar ao Senhor, não é verdade? Em meio às marés, em meio às dificuldades da vida, em meio às aciladas do inimigo, que ele trabalha 48 horas por dia para derrubar cada um de nós. Não fique achando que nós estamos aqui e ele não está lá matutando o que ele vai fazer amanhã ou logo depois que nós sair da igreja, porque a luta ela não para, isso é fato. A luta é todo dia, todo momento, todo instante, todo segundo. E às vezes tem pessoas que pensam que não, eu vou para a igreja hoje, vou abastecer o resto da semana, aí domingo eu vou e encho de novo. Não é assim, porque se a gente vem para a igreja praticamente quase todo dia, já anda nessa luta, nessas tribulações, imagine vir hoje e ficar para vir no domingo, não é verdade? A igreja eu creio também que é uma base, porque a pessoa também tem que ter uma intimidade com Deus, não é verdade? Porque não adianta nada nós nos deslocar para cá e não ter intimidade com Deus. Não adianta nada nós vir para cá e não procurar se achegar para perto daquilo que pode todas as coisas, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que renova e daquele que restaura, não é verdade? O mais difícil é esse que eu vou falar agora. Procurarmos oportunidade para partilhar nossa fé com os outros. Amém? Procurar uma brecha para falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão cegas, para as pessoas que estão cegas, que eu falo espiritualmente. Procurar uma chance para pregar o Evangelho do Senhor. Isso também é se aproximar da palavra de Deus. Amém? Ajudarmos aqueles que estão passando por necessidades. Necessidade tanto faz espiritual, também física, tanto faz na oração. Amém? Devemos estar dispostos a ajudar. Amém? E também tem um desejo no nosso coração de eliminar, amém? De repreender qualquer espírito de hipocrisia que estiver no nosso arredor, amém? Por quê? Porque existe esse espírito. A hipocrisia é bem clara nos dias de hoje. E eu creio que alguns exemplos que eu citei aqui, até os irmãos mesmo já presenciou, até mesmo já viveu, não é verdade? Então que nós possamos ter isso no nosso coração, de procurar ser um único caráter, uma única pessoa, um único ser. E um único ser que eu falo é assim, o que a irmã Maria é aqui dentro da igreja, ela é lá fora, ela é na casa dela, ela é no mercado, amém? Então essa é a irmã Maria, não existe outra Maria. Porque tem pessoas que falam assim, fulano, ali é outro fulano. Às vezes fala, ele é outro Pedro, ele é outro João, um exemplo. Por que as pessoas falam assim? Porque às vezes a pessoa quando está ali, ela é uma coisa, quando está por detrás é outra. A falsidade, o fingimento. Amém? Olha um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, bem claro. Se eu tenho um irmão, um exemplo, eu tenho um irmão. Embora ele é assim, mas eu vou dar como exemplo. Ali, na frente de minha mãe, ele é um filho perfeito. Um exemplo, né? Mas por trás ele não é. É um rebelde.
é um hipócrita, é uma hipocrisia ali, é uma falsidade. Às vezes está ali demonstrando ser uma pessoa e por trás é outro. Então tem um lado oculto, verdade? Porque como a irmã Maria falou aqui sobre o amor a Deus, o amor ao próximo. Porque a partir do momento que você ama o próximo, eu creio que não tem como existir a hipocrisia, não é verdade? Porque quem ama, cuida, ajuda, na verdade. Agora quem não ama, não importa, né? Quando tem o amor, que é o principal do ministério de Deus, de Jesus nessa terra, o principal foi o amor. A palavra de Deus fala que quem ama o amor tem o poder de perdoar muitos pecados. Então o amor tem a sua força, não é verdade? Então quando existe o amor dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa, em todos os locais de convívio, quando existe o amor, a hipocrisia ela é morta. Porque não tem falsidade, não tem rancor, não é verdade? Então ali Deus está operando, porque Deus ele trabalha em princípios, em preceitos, não é verdade? Então quando se tem o amor, tudo tem que dar certo. Porque Jesus, quando ele veio aqui na terra, tudo ele fez por amor. Veio, curou o cego, foi por amor. Curou, libertou o endemoniado, foi por amor. Saciou a fome da multidão. Ressuscitou Lázaro. Tudo ele fez por amor, não é verdade? Então quando nós temos no nosso coração o desejo de amar a nós e amar o nosso próximo, a palavra fala amar ao próximo, ou como é que é a palavra de Deus, como a si mesmo. Então o que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Então se eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para o meu próximo, não é verdade? Um exemplo, a irmã Maria, ela toma café caipirão e tem o itiquira. Vamos supor que o melhor é o caipirão. Ela vai falar, eu quero o caipirão para mim e vou dar o itiquira para o meu irmão. Um exemplo. Está errado, porque ela tem que amar o irmão como ela ama ela mesma. Então o que ela quer de bom para ela, ela tem que querer para o irmão. Não é verdade? Porque essa hipocrisia, ela existe dentro das igrejas, existe no mundo, existe em todos os lugares. E ela precisa ser eliminada do meio do povo de Deus, amém? Porque os fariseus, eles eram desse jeito, amém? Viviam com as rouponas deles ali, com orgulho, glória a Deus, e andando para aqui, para lá, ensinando, isso é pecado, apontando o dedo no povo, isso é errado, não pode fazer isso, não pode aquilo e tal. Mas eles particularmente não viviam nada, nem a metade do que eles próprios pregavam. Não é verdade? Como que eu vou chegar aqui na igreja e vou virar para todo mundo e falar, gente, vocês não podem tomar cerveja, vocês não podem beber bebida alcoólica de maneira alguma. Eu falo isso aqui hoje. Aí quando eu saio daqui eu estou bebendo. E uma hipocrisia. Ou que seja que daqui a 10 anos eu retorno aqui, nesse mesmo local, e falo, não, irmãos, pode beber um pouquinho, é só para abrir o apetite para fazer isso. É uma hipocrisia, porque a palavra fala que tem que ser o sim, sim, o não, não. Então, se passou, é do diabo, não é verdade? Vamos abrir aqui em Mateus para nós ter uma noção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mateus 6. Mateus 6. Jesus ensina a ajudar os necessitados. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estais nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amém? Então, aqui, aquela pessoa que faz algo para se glorificar,
simplesmente diante de Deus ela não tem nada. O galardão dela é aqui, perante aos homens. Amém? E aqui diz: não tocar trombetas diante de ti, e como fazem os hipócritas na sinagoga, mas não serão glorificados pelo homem. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então os fariseus da época faziam isso. Eles queriam o quê? Se amostrar, eles queriam se aparecer, eles queriam se destacar no meio da sociedade, ser visto como autoridade de grande escalão. Mas aqui isso não tem valor algum, porque aqui na terra já recebeu. Quando chegar lá no céu já é outra história, na verdade. Porque o Senhor, quando Ele operou, Ele ainda falou ali para o cego, vá e não conte. Então, Ele curou. Ele não falou assim, vai e fala para todo mundo que eu orei aqui e você foi curado, eu te curei. Fala para todo mundo. Ele não falou isso. Se o Senhor Jesus quisesse aparecer, se destacar perante a sociedade, Ele tinha dito isso. Vai e espalhe a notícia que eu curei você. Não, Ele falou, vai e não conte para ninguém. Glória a Deus. Então, quando nós ajudamos uma pessoa, quando nós fazemos alguma coisa, ninguém precisa ficar sabendo. É nós e Deus. Porque Deus mesmo fala que quando tiver em aflições, vá para o teu quarto, feche a porta e ali clamará o teu Deus que está nos céus e ouve as tuas preces. Não é verdade? Então, para que eu vou ajudar o próximo e vou sair falando para o mundo inteiro? Glória a Deus. Não tem necessidade. Amém? E a hipocrisia é isso, que cada um possa ter entendido muito bem através da explicação da palavra, através dos exemplos, do exemplo bíblico aqui também, através de alguns exemplos simples, que eu dei outro exemplo aqui, só para os irmãos compreenderem. Um exemplo: a mulher vai e se casa com seu marido, amém? Se ela chegar na casa da mãe, vamos supor que depois de um mês, chegar e falar para a mãe, mãe, eu ainda sou virgem. Isso é uma hipocrisia, na verdade, porque está omitindo. A hipocrisia é fácil de se entender, amém? Não sei se o irmão está entendendo, glória a Deus. Amém. É muito fácil de entender. É aquilo que você não é e você quer ser. Tipo assim, é aquilo que você ensina e você não segue. Aquilo que você ouve, fala, mas não pratica. É o fingimento, a falsidade e a dupla identidade. Porque a identidade do cristão é só uma, o amor. Porque com o amor você opera tudo na presença de Deus. Com o amor você vai longe. Amém. Com o amor você resgata até a alma. Tem pessoas que às vezes falam assim, nossa, fulano é tão amoroso, tão atencioso. Então a pessoa tem que ter o brilho do Espírito Santo de Deus. A pessoa tem que ter algo ali, é uma luz, tem que ter, como posso dizer, algo que a pessoa pode bater o olho e falar, não, aquela pessoa ali tem o caráter de Cristo. Não é verdade? Porque hoje em dia está muito escandalizado, hoje em dia no mundo no qual nós vivemos, está tudo difícil. Nós temos que ter essa visão de vigilância, porque não fique achando que ninguém está nos observando que está assim. Deus, em primeiro lugar, Deus está nos observando. E em segundo lugar, a sociedade em peso, aonde você estiver. Tem pessoas que ficam te observando, pronto para te passar na cara. Às vezes qualquer vacilo seu já vira logo e fala, uai, você não é crente? Fala na cara, tem pessoa que é de jeito. Eu já levei umas duas dessas, de dentro da minha família, muito tempos atrás. Graças a Deus não levei mais. Às vezes você está ali, a pessoa só está te observando. Quando você se ira ali, um exemplo, o irmão Cristiano está ali no emprego ali e tal, aí ele ira ali, fala uma coisa ali, aí o povo já olha. Ué, você não é crente? Então eles, na mente deles, essa Bíblia aqui, ó, só serve para nós. Aleluia. Para eles não serve nada. Glória a Deus. Não tem
não tem efeito nenhum. Sendo que a palavra de Deus é uma só, não muda. O que vale para mim, vale para quem está O que vale para mim, vale para a irmã Tailândia, irmã Natália, irmã Maria, irmã Cristiane. O que vale para nós aqui, vale para a igreja ali também. Aleluia. Para todos, vale para o mundo todo. A palavra de Deus, ela é Glória a mundial. Deus, aleluia. Na verdade, ela não é igual às regras um exemplo. Cada país tem sua regra. Glória a Deus. Isso aí é regra. Aqui no Brasil tem uma regra, nos Estados Unidos tem outra, na China tem outra, isso é regra. Mas a palavra ela tem que valer para todo mundo, não é verdade? Agora, como é que a palavra só vale para mim que sou crente? Não, negativo. Vale para todos. Foi igual eu falei, a palavra vale para mim também vale para você. Na verdade, então quando uma pessoa, nós como cristãos devemos nos preparar para quando um mundano chegar e falar uma coisa dessa, você vira e simplesmente você já tem uma defesa, você vira e fala, não, pera, devagar. A Bíblia, ela vale para mim, também vale para você, não é só para mim. Eu aprendi a me defender também. Nós temos que aprender a nos defender. Porque nós somos pecadores, somos falhos, estamos sujeitos a pecar, nós carecemos da glória de Deus, não é verdade? Então a qualquer momento nós podemos fazer algo errado, não é verdade? Então quando uma pessoa vir tentar nos acusar, nós simplesmente falamos isso. Não, a palavra para mim, mas ela também vale para você. Mesmo você sendo crente ou não, mesmo você sendo batizado ou não, porque tem gente que não vem para a igreja, pode não seguir a Bíblia. Tem gente desse tipo. Porque eles sabem muito bem que se vir, tem que seguir a palavra de Deus. Então por isso que eles nem vêm. Não vou nada para não... Tá entendendo? Então que cada um possa ter essa visão, procurar mais a presença de Deus, porque tudo tem que ser mais por reino de Deus, amém? Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tribulações, porque somos falhos e necessitamos de Deus em nossa vida. Tudo pode faltar na nossa vida, mas se a presença de Deus sair, acabou. Você não tem mais paz, você não tem alegria, você não tem nem mais vontade para viver. Então, tendo a presença de Deus, nós temos tudo. Glória a Deus. Então essa é a mensagem de hoje, que cada um possa guardar em teu coração, amém? E procurar a face do Senhor a todo momento. E procurar mais ler a palavra de Deus, que é um grande manual que você pode ler 1 milhão de vezes, que você estará sempre aprendendo mais da parte de Deus, amém? Então essa é a mensagem de hoje, cada um possa guardar seu coração. Vamos convidar a irmã Maria para estar orando pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, amém?